Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume, eu vou falar a respeito dos novos lançamentos que chegaram batendo recordes e do Top 5 do final de semana. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, que vocês me ajudam bastante. Eu tô tentando chegar até 150 mil inscritos até o final de 2019, então se vocês pudessem me dar essa ajudinha e acionar o sininho, vocês me ajudariam bastante. Então vamos lá, nesse final de semana a gente viu uma das grandes aberturas, uma das aberturas mais esperadas de 2019, e essa abertura foi do filme Frozen 2. O filme chegou 6 anos depois do primeiro Frozen, que foi lançado em 2013, e na época foi a maior animação de todos os tempos, sem falar que foi uma grande sensação em termos de merchandising. Muitas marcas, até hoje, se você vai em lojas de brinquedos, você só vê brinquedos da Frozen e de carros praticamente. Então é um filme que é realmente muito lucrativo, mesmo fora das bilheterias, mas obviamente, como aqui é o Clube da Bilheteria, eu vou analisar somente o que o filme fez nas bilheterias nesse final de semana. E o filme teve uma abertura histórica para o mês de novembro, fazendo 127 milhões de dólares. Não foi uma abertura tão grande quanto algumas pessoas esperavam. Muitas pessoas no ano passado e até mesmo esse ano estavam falando em 150 milhões, 140 milhões, mas o filme acabou fazendo 127. É um avanço bem grande se a gente comparar com o filme antecessor, mas não foi tão grande quanto de algumas grandes sequências animadas que a gente viu recentemente, principalmente Os Incríveis 2 e Procurando Dory. Os Incríveis 2, por exemplo, abriu com 182 milhões de dólares, então Os Incríveis 2 fez 50 milhões de dólares a mais do que esse filme, mas o filme abriu com um pouquinho mais do que Toy Story 4, que fez 120 milhões. Então todos esses filmes que a gente está falando bateram a marca de 1 bilhão de dólares, então eu tenho praticamente certeza que esse filme vai também bater a marca de 1 bilhão de dólares, considerando que o primeiro filme foi extremamente bem sucedido e que todas as outras animações que estão próximas da abertura de Frozen conseguiram atingir essa marca. O único filme que teve uma abertura parecida foi o Shrek III, que abriu também nessa faixa de 120 milhões de dólares e não conseguiu bater a marca de 1 bilhão, porém a gente tem que considerar que o filme é bem mais antigo e o filme foi um grande fenômeno nos Estados Unidos, mas não foi um fenômeno tão grande mundialmente, e até porque a China ainda não era um mercado tão grande quanto é hoje. Então, existem as diferenças e o único grande filme que não conseguiu foi o Shrek III. Mas outros filmes como Minions e, como eu já falei, como Procurando Dory, conseguiram atingir essa grande marca. E ao redor do mundo, o filme já chegou a 350 milhões de dólares, que é um resultado muito bom. É a maior abertura de um filme animado mundialmente, mas a gente tem que colocar um pequeno asterisco do lado. O filme Os Incríveis 2, Procurando Dory e vários filmes da Pixar não tiveram uma estreia mundial como Frozen 2 teve. Eu sei que Frozen 2 também não estreou mundialmente, mas estreou em mais países do que esses outros filmes, então não tem como a gente comparar muito a estreia mundial dos filmes, principalmente por causa disso, por causa dessas diferenças de estreias dos diferentes filmes. Alguns estreiam em 40 países, outros em 50, outros em mais de 100 países no mesmo final de semana. Então, nesse quesito, o filme Frozen 2 é o maior filme animado de todos os tempos. E os 5 maiores filmes animados de todos os tempos hoje são os seguintes. Eu vou colocar a lista para vocês darem uma olhada e eu quero que vocês digam aqui nos comentários se vocês acham que Frozen 2 tem capacidade de entrar nesse top 5. Na primeira posição está o filme Frozen com 1,290 bilhão de dólares, seguido de perto por Os Incríveis 2 com 1,242 bilhão, depois os Minions com 1,159 bilhão, Toy Story 4 com 1,073 bilhão de dólares e depois o Toy Story 3 com 1,066 bilhão. Então vocês acham que o Frozen 2 vai conseguir entrar nesse seleto grupo e vocês acham que o Frozen 2 vai conseguir ter uma performance parecida com a do primeiro, considerando que o primeiro teve a sensação que foi Let It Go, que ficou na cabeça das crianças, dos adultos, então muitas pessoas voltaram para reassistir, principalmente por causa das músicas marcantes. Eu ainda não assisti Frozen 2, mas pelo que eu ouvi falar, esse filme não tem as músicas tão marcantes quanto a do seu antecessor. Então eu queria saber se vocês acham que existe potencial para essa marca ser batida. E só antes de continuar o top 5, eu queria falar rapidamente a respeito do filme do Coringa, que bateu
1,035 bilhão de dólares. Ele teve uma queda de mais de 50% no último final de semana, que foi uma queda acentuada, porque foi o final de semana que o filme mais perdeu salas desde a sua estreia. Então parece que a Warner bateu 1 bilhão de dólares, então eles tiraram um pouquinho o pé do acelerador, provavelmente para dar preferência para outros filmes ou porque o contrato chegou ao fim e a Warner não quis pressionar muito para continuar passando Coringa. Mas o filme conseguiu bater 1,035 e já deu um salto na lista dos filmes bilionários, ultrapassando vários dos filmes desse clube. E o filme bateu, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, o primeiro filme do Hobbit, Zootopia, Alice no País das Maravilhas, Star Wars A Ameaça Fantasma, Procurando Dory, Jurassic Park e Meu Malvado Favorito 3. Então o filme já cresceu bastante nessa lista e eu acho que ele ainda tem potencial para crescer mais cerca de 20 milhões até 30 milhões, dependendo do que a gente vê nas premiações. Então o filme pode chegar, eu acho, até a 30ª posição dessa lista praticamente, que seria mais ou menos no mesmo nível de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que fez 1,081 bilhão de dólares. Eu acredito que existe a possibilidade do filme do Coringa vir a se tornar o segundo filme mais lucrativo da Warner de todos os tempos em termos de bilheteria, não em termos de lucro, porque em termos de lucro o filme já é de longe o filme mais lucrativo de todos os tempos da DC. Mas eu não acho que ele vai ter força para ultrapassar o filme do Aquaman, que fez 1,148 bilhão de dólares, que é uma marca muito longa para o filme conseguir bater. Ele fez cerca de 20 milhões do final de semana passado para esse, então ele teria que replicar mais cerca de 6 finais de semana nesse mesmo ritmo para conseguir atingir essa marca, o que eu acho que é muito difícil, a menos que o filme tenha um relançamento depois de uma possível indicação ao Oscar. Mas eu acho que o filme, seguindo o seu curso natural, não consegue bater Aquaman. Então agora, retomando o Top 5, na segunda posição ficou o filme Ford v Ferrari, que está sendo um grande sucesso, muitas pessoas estão falando muito bem do filme. O filme teve sim um orçamento absurdo, um orçamento muito alto, mas como eu disse, ele fez parte do pacote que a Disney comprou da Fox, então talvez a Disney não se importe muito com o orçamento e queira somente que o filme dê o máximo de lucro possível e possivelmente concorrer aí nas grandes premiações, porque o filme já virou um dos queridinhos da crítica desde o seu lançamento. E o filme caiu cerca de 50%, ele tinha feito 31 milhões de dólares, liderando o final de semana passado, e agora ele fez 16 milhões de dólares, caindo para a segunda posição. E internacionalmente o filme já fez 103 milhões de dólares, que lembrando, não é um número excelente se a gente comparar com o orçamento, mas que pode continuar dando grandes lucros aí nos finais de semana que estão por vir. E depois um filme do Tom Hanks que chama Beautiful Day in the Neighborhood, que é um belo dia na vizinhança. O filme abriu na terceira posição, o filme está sendo também muito bem aceito pela crítica. E o filme abriu com 13,5 milhões de dólares, que é uma abertura legal pro ator. O ator tem feito cada vez filmes menores, ele não está fazendo mais os grandes filmes. Ele fez Inferno alguns anos atrás, mas com certeza por motivos contratuais, porque ele já tinha feito contrato para 3 filmes das obras do Dan Brown, mas o filme foi um grande fracasso, um dos fracassos do ano. Então agora ele está fazendo filmes cada vez menores e ele é um ator excelente, ele é um dos meus atores favoritos de todos os tempos, então eu realmente espero que ele continue fazendo filmes desse tipo, porque ele consegue mostrar sempre a sua grande atuação. E depois um filme da STX que chama 21 Bridges, que é um filme estrelado pelo Chadwick Boseman, que para quem não sabe é o Pantera Negra do universo cinematográfico da Marvel, e eu admito que eu não tinha nunca nem ouvido falar nesse filme, então eu não tenho muita opinião a respeito da performance, de quanto o filme fez, de quanto o filme deveria ter feito, porque é realmente um filme que eu não conhecia, e geralmente os filmes da STX são assim mesmo, geralmente eles não fazem muito marketing e alguns deles conseguem surpreender e conseguem ter performances muito boas de um final de semana para outro. As comédias, principalmente estreladas por mulheres da STX, têm tido performances muito boas, como a gente viu o último filme da Jennifer Lopez e os filmes, por exemplo, Bad Moms e alguns outros. E ao redor do mundo, como é de costume também com os filmes da STX, o filme não teve uma performance muito esplendorosa internacionalmente, o filme só chega a 12 milhões de dólares internacionalmente, mesmo com os 9 milhões de dólares dos Estados Unidos. Então a performance internacional desses filmes é sempre muito pequena e é sempre quase irrelevante, porque eles geralmente vendem para um serviço de streaming, então eles não fazem uma distribuição mundial. E novamente, com quedas na faixa de 50%, ficou o filme Midway,
que é um filme de guerra, é um drama, e o filme é dirigido pelo Roland Emmerich, que está acostumado a fazer filmes catástrofe, mas dessa vez ele fez com um orçamento bem menor, e o filme teve uma queda mais ou menos igual à do final de semana passado, e ele caiu de 8,5 milhões de dólares para 4,7. Então foi uma queda razoável, mas não tão grande assim, e o filme chega a 81 milhões de dólares. E só outro filme que eu não posso deixar de comentar aqui, porque deu bastante o que falar no final de semana passado, é o filme As Panteras, que teve uma queda péssima, mesmo com a abertura terrível que o filme teve no primeiro final de semana, com cerca de 8 milhões de dólares, e o filme caiu agora para 3 milhões de dólares, lembrando que ainda pode acontecer algum reajuste, e o filme pode ficar até abaixo dos 3 milhões, com 2,9, 2,8, que não é de outro mundo, e o filme, que tinha uma expectativa grande até antes do seu lançamento, está somente com 43 milhões de dólares mundialmente. O filme no mundo inteiro, em 2 finais de semana, conseguiu fazer mais ou menos o que os seus 2 antecessores fizeram nos 3 primeiros dias somente em território americano. Eu acho que esse filme não vai chegar nem a 60, 70 milhões de dólares, o que é 1/3, 1/4 do que os originais fizeram mais de 10 anos atrás. Então, se a gente ajustar ainda esses valores, o filme realmente foi uma grande decepção. Mesmo que as pessoas tentem arrumar desculpas, o filme foi uma grande decepção, principalmente porque as pessoas não pediram por um filme novo, não era uma franquia tão querida quanto muitas pessoas imaginavam, e talvez seja uma franquia que merecesse ter ficado ali na década de 90, no comecinho de 2000. E falando agora rapidamente, como de costume, do top 5 ao redor do mundo do ano de 2019, a gente está vendo o Coringa se aproximando cada vez mais do Aladdin para talvez conseguir entrar na 6ª posição e beirar o top 5. E quem sabe, se o filme conseguir bater 1,073 bilhão de dólares, ele possa inclusive entrar no top 5, ultrapassando o Toy Story 4. E depois do Toy Story 4 tem Capitã Marvel com 1,128, depois Homem-Aranha Longe de Casa com 1,131, O Rei Leão com 1,655 e finalmente Vingadores Ultimato com 2,797 bilhões de dólares. Então, galera, como sempre, o que vocês acharam do Clube da Bilheteria desse final de semana? O que vocês esperam do filme Frozen 2? Vocês acham que ele vai ter uma queda muito grande? Vocês acham que ele vai conseguir se manter para bater a marca de 1 bilhão de dólares? Ou vocês acham que o filme pode inclusive vir a ser um fracasso? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.